E é isso aí, Marcelo Nassa. O especial de hoje em revista 70 anos da TV brasileira. Vamos relembrar os momentos épicos, novelas, programas infantis, aberturas sensacionais. Então, EV Sobral, com sua amiga Lucimara Parisi, irá receber Suzy Camacho, Ana Maria Dias, Fafi Siqueira, Dalva Sandes e Haroldo Bota. É com você, EV Sobral. O Em Revista de hoje é muito especial. Nós estaremos falando dos 70 anos da televisão. A gente começa hoje. E é uma série de programas. Eu já queria começar homenageando uma das figuras vivas da inauguração da televisão, que foi Lolita Rodrigues, que junto com Ayrton Rodrigues apresentaram o Clube dos Artistas e também o Almoço com as Estrelas, dois marcos da televisão brasileira. Vamos ver? Estamos chegando ao final do Clube dos Artistas desta noite. Os agradecimentos das Duchas Corona e da colônia Conto Rei, da colônia... Maravilhoso, né? Inspirado nessa homenagem a Ayrton e Lolita, eu vou chamar para apresentar esse programa comigo minha amiga, irmã, vamos lá, Lucimara Parisi. Que delícia, que delícia. Diretamente do SBT. É 10 ou 1000 você? Você é 1000. Bom, você sabe, Lu, eu não posso deixar de lembrar de algumas fotos suas que eu selecionei aqui. Olha que linda, sempre linda, né? Ah, vá. É verdade. Já é agora no Ratinho, não? Não, esse aí ainda é lá no Fausto. No Faustão, esse né? É do Fausto. Mas do Perdidos na Noite ou depois? Não, esse é na Globo já. Na Globo já, né? E essa é a Bruna Marquezine. Olha a Bruna, que linda, Não que é? linda. Piquititica. Sim. Você usou esse cabelo canecalão bastante tempo, né? Esse cabelo baixinho assim, né? Usei, Né? era mais fácil. Agora é Pantera. Olha, por que ela tá de noiva? É que ela fez um papel que Vira um pouco pra ela cá, fez né? um papel que ela estava de noiva, Ah, tá. né? Entendi. E Lá. Olha, que lindo ele. Gosto muito do Ney, muito ele do é Ney. muito gente fina. Ney Natal, grande Ele é ator, um dos muito maiores gente atores fina. desse país, com Nossa, certeza. é um grande amigo, maravilhoso. Quando fui dançar no gelo, ele levantou, quando o Fausto perguntou a nota, ele disse, dá licença que eu quero ficar de pé, que eu quero dar 10 de pé para ela. Olha Que só máximo, que chique. que Me senti, chique. né? Com o Silvio, meu Silvio Deus, Santos, olha. meu Deus. Candinha aí. Aí a Candinha, Aí fazendo a as Candinha. fofocas com o Silvio e os cabelos cacheados. Cabelo cacheado, olha o Silvio, cabelo pretinho, costeleta. Olha a costeleta do Silvio. Não era uma costeleta, era metade de uma barba, né? Então, olha isso, rapaz. Aquele microfone tradicional dele, né? É. Olha O Zeca Pacotinho. É, o Zeca, sempre com um copo na mão. Sempre. Isso ilustra melhor ainda a foto. Lu, você faz parte da televisão brasileira, você faz parte hoje da Rede Brasil de Televisão com o seu programa aos sábados. Às 11 horas. Às 11 horas da manhã. E faz parte também agora da minha vida que você é uma pessoa que eu gosto muito e você sabe disso. A gente eu sempre também. fala isso para você e você é uma pessoa que dentro da nossa classe artística tem o diferencial de ser humilde, simples, ser amiga e verdadeira. E você sabe que, para mim, é um orgulho imenso dizer que sou sua amiga, né? Com carinho e respeito. Vamos agora começar o programa. Vamos. O Em Revista está começando. Lucimara, que além de tudo é uma pessoa que eu gosto muito pessoalmente, né? Nós nos tornamos amigos e gosto muito dela, da família dela, dos bichos, de tudo que te rodeia, Lucimara. Isso é da família também, né? E você sabe que é recíproco, né, Evê? Sim. Eu tenho um carinho muito grande por você, um respeito muito grande pelo profissional que você é, por essa pessoa incrível que você é, que vem, a sua beleza vem de dentro, você é fantástico. Eu sou muito fã, sou muito fã. E a Lucimara, que como eu disse para vocês, que é uma figura que eu admiro muito, e admiro também o talento e
e a sua rapidez, né, Lucimara? Você esteve presente na televisão praticamente desde a primeira fase da televisão, não do início, né, claro, mas da primeira quase, né? Quase, né? Ele foi educado, Suzy, Não quase. riam, meninos, não riam. Vocês não riam nunca, como começar a contar a história. Ela falou assim, se rirem eu vou botar todo mundo no mesmo barco lá. Agora, estamos nessa. Agora, vamos relembrar Estamos aqui. Você, observados. quando você começou, Lucimara, foi na Tupi ou na Excelsior? Não, a primeira aparição minha foi na Tupi. Foi na Tupi. Foi na Tupi com o Luiz Galon. Lembra do Luiz Galon? Não lembro, mas o nome dele é conhecidíssimo. Olha lá, as duas já lembraram. Já lembraram. Você lembra, Haroldo, do Luiz Galon, não, né? Ele era da Tupi, ele era o diretor lá, junto Sim. com Wanda Cosmos. Wanda Cosmos grande também. atriz, grande atriz e Grande diretora, atriz né? e grande diretora. Claro, claro. Banda Cosmos, claro, Ah, claro. lembrou, né? Então, aí fui lá fazer um comercial, sabe? Fui fazer um comercial. Era Natal. Era Philco e Snar, na época. Sim. Philco e Snar. E aí eu estava lá embaixo de uma árvore de Natal, falando o texto, né? De repente, caiu a árvore na minha cabeça. E eu fiquei passada, porque eu não sabia o que falar. Era a primeira vez. E era ao vivo. Era ao vivo. Não existia VT, né? Videotape, Não não existia. tinha. E eu estava indo para Sorocaba, passar as férias, eu avisei Sorocaba inteira, olha, eu vou aparecer na televisão. Sabe aquelas coisas? Aí, vocês imaginam que a televisão da Praça de Sorocaba ficou ligada, evidentemente, né? Ficou. Aí caiu a árvore de Natal, eu não sabia o que falar, eu olhei bem para aquele estúdio enorme, que não tinha ninguém, só eu e um monte de luz. Eu falei, então, Feliz Natal, então. Não sabia o que falar. O que eu ia falar? Foi um Natal possante, Nossa. né? Quase trágico, né? Mas foi um Terror. Natal forte. Cheguei em Sorocaba com aquela cara de o quê, né? Sabe a cara de o quê? E depois, você, qual foi, assim, sua primeira participação efetiva na televisão? Apresentando algo ou se colocando como artista na televisão? Novelas, né? Eu fiz Novelas, novelas. né? Fiz muita novela com o Vicente Cesso. Eu brinco com ela, não existe isso que eu falo, mas eu brinco com ela que ela era a menina do barquinho de papel. Que eu acho que era a mãe a Suzy, não, Aires, Patrícia Aires, não era Patrícia Aires, a gente que fazia Pequena Órfã? Então. Lucimara, qual foi a novela que mais marcou a tua vida? Que eu fiz? Eu fiz uma novela com o Sérgio Cardoso, Uhum. que se chamava O Santo Mestiço. Que foi uma das mais famosas do Sérgio. Ele fazia 2 papéis. Sérgio Cardoso, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Fantástico. O Sérgio era diretor, produtor, autor e um grande ator, né? E ele fazia 2 papéis. Um Ele bom gostava vivant, disso, né? cheio de riquezas e tal, e o outro era um padre, né? Duas figuras totalmente E a antagônicas. mocinha era a Rosa Maria Murtinho. Olha que massa. E ela ficava brava porque ela usava só um uniforme o tempo inteiro. E eu não, eu era a amante do outro, né? Vocês veem que ela já persegue esse tipo de papel há anos, né? Né? Ela era amante, a primeira novela, ela Já foi fui amante. Aí eu andava só de camisola. Eu andava só de camisola, chique e tal. E a Rosa Maria dizia, não vale, viu? Você com as camisolas, eu com esse uniforme aqui, cor caque. Mas foi ótima essa novela com ele. Essa novela deve ter sido marcante. E Sérgio, para mim, foi o maior ator desse país. Vamos ver um trechinho de Sérgio Cardoso. Por vários motivos. E descobriu o que procurava tanto? Descobri em parte. Mas não encontrei o homem que eu amei em toda a minha vida. Não encontrou? Voltando aqui para nós, né? Depois você teve sua experiência de fofoqueira. Foi a primeira fofoqueira da televisão brasileira. Porque você sabe que eu trabalhei com o Silvio Santos antes dele imaginar ter televisão na vida, né? Sim. Ele era só locutor. Era o peru que fala, Era né? o peru que fala. Ixi, falava, viu? E ria, e ficava vermelho, e tudo, né? Então, Haroldo Bota, você foi o primeiro menino famoso da televisão, né? Então você, na TV Tupi, você era a grande estrela mirim, não é isso, Haroldo? Eu comecei, na verdade, na Record, acho que junto, se não me engano, com a Suzy, na mesma época, em 68. E aí depois eu fui para a Tupi, fiz a novela As Bruxas e logo em seguida fiz o teste para o papel do Zezé, do Meu Pé de Laranja Lima, que foi realmente um sucesso. Até hoje as pessoas relembram e citam essa novela como um grande marco da TV e para a vida pessoal delas também, como crianças, né, que assistiam a novela, que foi realmente
muito bonita. Meu Pé de Laranja Eu queria Lima é o chorar, grande marco gente. da tua carreira. Diga, Suzy. É, Não, eu quero dizer que quando eu conheci o Haroldo, eu era fã, porque todas as crianças amavam, né, o trabalho que ele realizava. Sim, O que ele é chorava, verdade. gente. Eu ficava impressionada, porque um ator mirim, né, menino ainda, chorando, você fala, meu Deus do céu, fantástico, fantástico. Mas vocês Obrigado. chegaram a namorar, não, né? Não, a gente tinha admiração mútua, porque, assim, grandes trabalhos eu vi com o Haroldo. Eu acho que eu trabalhei com o Haroldo. Haroldo, você fez a Barba Azul, não? Foi, Barba Azul também, fizemos juntos. Ah, então, foi lá que também nós trabalhamos juntos, que tinha uma admiração, tinha o Dimitri, tinha outros meninos. Nossa, fantástico. A gente tem histórias maravilhosas para contar. Qual foi sua última certeza. participação na televisão, Haroldo? Foi na novela Mania de Querer, da Manchete. Antes tinha feito Dona Beijo, uma pequena participação, do Bandido Quarentinha, e depois foi minha última novela, foi Mania de Querer, 1986. Depois eu fiz em 97 um pequeno episódio na TV Globo, daqueles Você Decide. Sim. Que Mas o foi, Lucimara depois eu dirigiu. parei com- Lucimara, você não dirigiu Você Decide? Dirigi. Então, como é que você está falando qual? Dirigi. Você Decide. Eu Ela já me achei lembra esse das tema. coisas da Tupi. Olha, Ela me foram lembra tantas- da Excelsior e não lembra que na Globo dirigiu Você Decide. Foram tantas as emoções, né, Suzy? Mas, Broto, eu dirigi muito tempo. Você Decide, eu fazia todas as externas. Todas, né? Inclusive, eu fui a primeira diretora Mulher, né? que fez ao vivo e externa. Olha que legal, legal, né? arrasou, hein? Comigo é assim, não deixa barato. Aí a gente tem aqui a estrela, uma estrela do céu, a estrela d'alva do Chacrinha. Dalva, como é que apareceu o Chacrinha na tua vida? Como é que você virou chacrete? Pois é, eu comecei, eu estava grávida de 9 meses, minha filha. Aí o Chacrinha olhou para mim e falou, o que você faz? Porque ele estava vindo da Globo, ele ficou 6 meses fora do ar, e ele veio para São Paulo, e ele estava, ele tinha, em 74, ele já tinha estreado na Record. Aí eu estava grávida, estava quase para ter em 75, agosto de 75, minha filha já estava quase para nascer, uns dias. Meu E Deus! eu falei, eu estou cansada de ficar em casa, eu vou visitar meus amigos. Aí eu fui ver o Silvio Luiz, que ele foi produtor do Bolinha, que eu fiquei no Bolinha uma semana só, e aí eu fui lá visitar, de repente eu saio da sala do Silvio Luiz, o Chacrinha sai da sala do Paulinho Machado de Carvalho, olha para mim e fala, que você faz? Eu, oi? Eu falei, Chacrinha, eu sou coreógrafa. Suzy Camacho, você depois se tornou a predileta do Silvio Santos. Você era a protagonista de todas as novelas do SBT. Foi mesmo. O Silvio era um fã seu, né? Ou é? Nossa, ele gostava muito de mim. Ele tinha, assim, e eu tenho por ele também, nossa, uma admiração, carinho. E era muito interessante, porque quando eu estava para terminar o contrato, eu fazia o programa e a gente acertava o novo contrato ali mesmo, nos bastidores do programa do Silvio Santos. Isso foram inúmeras vezes. E realmente, o papel, assim, que para mim foi decisivo, foi quando eu fui para o SBT, tinha acabado de sair da Band. Aliás, eu estava na Band fazendo Os Imigrantes ainda, a terceira fase. Você fez, Dalva, também? Fiz a segunda. A segunda fase. A segunda. Eu fiz a terceira, que eu fazia a Vitória, que era a filha de uma negra, e também passava por essa questão do preconceito. O papel foi muito maravilhoso. E aí o SBT me chamou para fazer a primeira... Aliás, eu fiz a primeira novela do SBT, quando ainda era TVS, que foi o Espantalho, que também era de Ivani Ribeiro. Com Jardel Filho e Tereza Maio. Que coisa maravilhosa. Nunca me esqueço, o Jardel foi assim um grande professor. Ele falava assim, Suzy, você é uma grande atriz. Imagina, eu estava com 11 anos de idade. Ele falava, você é uma grande atriz, sabe? Fique determinada, fique firme. E assim foi. Aí eu fiz essa primeira novela
a TVS. Quando o Silvio fez o SBT, né, ele fez toda a TV Estúdio virou SBT, ele me chamou. E aí eu fiz todas as novelas protagonista. E a novela que também marcou a minha vida, foi o antes e o depois, foi A Força do Amor, com Paulo Castello, Angelina Muniz, Percy Aires. Nossa, um elenco maravilhoso e foi assim, um marco. Nossa. Até hoje, as pessoas falam dessa novela e do par romântico que a gente fez, quando a gente repetiu em outras novelas do SBT. Mas eu me perdi, você fez par romântico com quem na Força do Amor? Eu me lembro da novela. Ô, Dalva, como atriz, você considera que Os Imigrantes foi também o marco mais importante da tua carreira? Com certeza. Quando eu saí do Chacrinha, eu fui estudar arte dramática foi minha primeira novela. Eu fui empregada de Solange Couto e foi a primeira novela do Paulo Betti. Foi a primeira novela do Paulo Betti, né? Ele fazia casal com a Lília Cabral. Eles eram um casal. Os Imigrantes é uma novela também ícone na televisão, né, gente? Porque reuniu um grande elenco na primeira, segunda e terceira fase, né, Lu? 82. Ela participou. Ela participou. Eu queria saber dela o seguinte, o que foi melhor? Aguentar o Chacrinha ou fazer as novelas? Lucimar, eu vou te falar. Agora eu vou sem puxar o saco do Chacrinha, porque se eu puxar o saco dele, eu conheço ele muito bem. Ele está lá, ele está, sabe, ele está de olho. Os dois foram importantes. Eu acho que cada fase é uma fase, né, Suzy? Cada fase é uma fase. Na época que eu fiz o Chacrinha, tenho muita gratidão. Foi uma fase que passou, né? Porque depois dos 20 anos, a gente tem que fazer outras coisas, né? Porque eu comecei a minha carreira, na verdade, eu menti para o Silvio Santos. O Silvio Santos me conheceu com 15 anos. Meu Deus. Eu tinha um cabelo na cintura, tipo Angélica. E ele me conheceu na rua com aquele carro dele, que ele tem aquele carro até hoje. Ele olhou e falou: vai lá no SBT, não era SBT, era Globo. TVS. Na Globo ainda. Aí eu fui. Mas só que eu fiquei só uma semana, porque na hora de no Recursos Humanos lá, para fazer o registro, eles descobriram que eu só tinha 15 anos. Meu então Deus. eu não pude ficar. Ô, Suzy, você como psicóloga se tornou bastante conceituada, né? Quer dizer, deu certo, né? Mas é verdade, né? E a gente já fez vários trabalhos também nos programas, né? Com você. Tem até um piloto de um programa dela maravilhoso que quem sabe um dia a gente põe no ar, né? E que ficou muito bom. Mas, assim, você acha que hoje, como a televisão funciona para as crianças, né? Porque não tem mais opções, né? Tem só os desenhos ou os animes que vão para o ar, né? Como é que... Não tem uma novela infantil, não tem nada, né? Digamos que ficou muito restrito, né, a essa parte só de animação, que faz falta, porque, olha, esses programas, além de divertir, eles ensinavam muito. Lembra-se do Vila Sésamo? Sim, Vila Sésamo, eu conheço muita gente que foi alfabetizado com o Vila Sésamo. Então, eu sinto falta, assim, sabe? O Castelo Rá-Tim-Bum, você vê que é uma coisa maravilhosa. Até hoje é um sucesso, a gente assiste e acrescenta muito. Então, eu sinto falta, assim, de uma programação, além dos desenhos que eu acho que fazem parte, porque é uma fantasia, existia necessidade de ter novamente uma programação mais voltada à criança, não só para sorteios, não só para essa parte de games, mas uma parte assim que ensinasse divertindo, como o Chaves. Você vê que o Chaves até hoje é um grande sucesso. A gente assiste, a gente se diverte, né? Como os Trapalhões, que tinha toda essa visão também para as crianças. Então, eu sinto falta. Eu acho que seria muito importante a retomada de um projeto que fosse direcionado às crianças,
e que tivesse esse conceito não só de divertir, mas também de ensinar. Seria muito fantástico. E hoje também as crianças ficam muito tempo na questão dos celulares. Existe até na Organização Mundial da Saúde um pedido, né? Os estudos mostram isso, que antes dos 2 anos de idade, seria muito importante que a criança não ficasse entrando em contato com os eletrônicos, porque ela ainda está desenvolvendo conexões cerebrais e ela precisa das coisas concretas e não ficar só em 2D. E hoje a gente vê que muitos pais, até por ignorância, não no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento dessa parte da estimulação que tem que ser feita com a criança, concretamente, dão um celular para a criança e põem até tablets para ela ficar olhando. No momento de 0 a 2 anos, em que ela tinha que estar interagindo, ela tinha que estar olhando para a gente, tinha que estar nos imitando, aprendendo uma série de coisas do comportamento do pai, da mãe. Então, é uma pena. Por isso é que você percebe que muitas crianças que são, digamos assim, carentes em termos financeiros, têm uma inteligência inexplicável. Aí você vai olhar esse histórico, foram crianças que elas tiveram contato mais com as coisas concretas, então elas tiveram que se desenvolver mais. Então, voltando para a sua pergunta, eu sinto falta e acho que existe uma carência, sim, de uma programação direcionada para as crianças que não ficasse só nos desenhos, e também nos jogos, nos games, mas que ficasse também com essa parte da diversão e ensinando sempre alguma coisa. Na verdade, você citou grandes programas até contemporâneos, né, como o Castelo Rá-Tim-Bum, depois teve o Cocoricó, outros, para a gente não ser injusto, né, de deixar de citar. Mas eu queria também citar 2 antigos programas que também foram muito importantes. Aliás, vou citar 3. O primeiro programa infantil da televisão brasileira, que foi o que ficou mais tempo no ar, foi o do Palhaço Carequinha, que depois na Manchete o Carequinha fez durante anos também, né? E o Carequinha passava valores para as crianças, né? Ele passava valores, né, Lucimara? Coisa que a gente não vê mais, né, para a criança, né? Eu acho que a internet mudou muita coisa, né? Sim. Porque hoje a criança, infelizmente, o adolescente, eles não têm paciência de esperar uma programação de uma TV, mesmo porque não tem, né? Para a criança. Sim. Então ele assiste o que ele quer, a hora que ele quer no computador. Sim. É porque já está tudo pronto. E os pais se acomodam porque está tudo certo. Já está tudo pronto, já vem tudo pronto para a criança. Eu acho que a criança ela tem que criar, ela tem que desenvolver o cérebro. É isso que está faltando. E outra coisa, acaba não tendo um filtro e a criança começa a achar como referência certas figuras que são negativas e não positivas. Sim, sim. É engraçado porque faz coisas absurdas, pais expõem filhos em situações de ridículo, todo mundo dá risada, tem bullying. Isso a criança, como ela não tem esse preparo até de saber o que é uma brincadeira saudável, o que não é, o que deve ser feito ou não, ela começa a absorver aquilo e achar a coisa mais natural, ter comportamentos completamente inadequados. Então, nós temos aí os eletrônicos, sem dúvida a internet pode e deveria ser o papel dela, dar a oportunidade de a gente aprender muita coisa, mas não esqueçam que os pais têm sim que filtrar aquilo que os filhos veem, até para que eles possam mostrar coisas que agreguem, que tenham valor, e até comentar aquilo que às vezes os filhos gostam, mas que é negativo, mostrando assim, puxa, você gostaria de estar nessa situação? Você achou legal o que essa criança fez com o outro, chamou disso, fez aquilo. Então, fazer com que haja um sentimento de solidariedade e também um senso crítico de saber o que é aceitável e o que não é, porque não vale tudo por dinheiro, não. Né? A gente tem que pensar e tem que passar isso para os filhos, que vale muito mais a gente ser uma boa pessoa, a gente ser uma pessoa que não é conhecida, não é popular no sentido de estar aprontando, fazendo as coisas, mas que é querida, que é amada, que é respeitada, porque faz coisas positivas. A gente tem que retomar um pouquinho essa coisa dos valores verdadeiros, não o do ter, mas o do ser. Porque hoje em dia a gente vê que é tudo no ter. Vale tudo por dinheiro. Isso não é assim, né? Essa verdade que as pessoas hoje estão utilizando, a gente sabe que gera futuramente tudo isso que a gente vê. Depressão, pessoas que se drogam, que se suicidam, que vivem infelizes porque não souberam dar valor àquilo que é mais importante. Um bom caráter, ter amor para a família, ter essa união e princípios. Nada
substitui os bons princípios. Nenhum dinheiro do mundo substitui você poder ir aos lugares e ter a sua cara limpa e as pessoas te admirarem, ninguém ficar te apontando porque você fez isso ou aquilo de errado. Diga, Dalva. Eu vou assim, com todo respeito a todos os apresentadores da nossa televisão, mas o Chacrinha, ele não foi por acaso que ele foi considerado papa da comunicação. Por quê? Porque ele falava, sempre, nós viajávamos, porque ele não viajava de avião, ele tinha medo, né? Então, nós viajávamos 12, 13, 14, 15 horas dentro de um carro. Então, ele falava o seguinte, que quando a criança não cria, ela copia. Então, ele começou a fazer esse bordão. Nada se cria, tudo se copia. Então, você fica copiando coisas que, às vezes, como a Suzy acabou de dizer, que não é legal para uma sociedade em si. Né? Porque a criança não tem essa noção. Agora, se você, de pequeno, né? Desde lá de pequenininho, você vai criando, você vai, né? Trabalhando a sua criação, porque a criação, além de ela criar a arte, ela também cria o caráter. Né? Lógico, isso tudo. O Chacrinha, nesse ponto, o Chacrinha foi um visionário, né? E ele sempre nos ensinou. Né? Tenho muitas saudades dele. Aliás, ontem ele fez 103 anos. Para mim, ele não morreu. Nossa ainda. homenagem aqui ao Chacrinha através de você. E eu fiquei de citar outros dois programas. O início da TV Globo, a gente teve o Pietro Mário, que fazia o Capitão Furacão. Ele também nos deixou agora há quase um mês, né? E ele incentivava a gente a desenhar os navios, né? Era ele, a grumete dele, Elisângela. Como é que é essa? Sessão Astrais. Lembra? Sessão Astrais. Os Astrais com a Márcia Cardial. Isso. A Savagé, a filha da Edna Savagé, que fazia a TV Globinho e hoje é uma das diretoras da Globo News, né? Grande documentarista hoje, né? Mas ela apresentava a TV Globinho. A gente tinha na Tupi o Capitão Asa. Sim, e graças a Deus a Bienal... Sim, a Bienal de São Paulo cada vez tem mostrado que a ala de jovens, de adolescentes e de crianças são as que mais lotam, ainda bem, né? Não é isso, Lucimara? Agora, eu também não posso deixar de citar dois personagens importantes dos programas infantis. Um que faleceu também há pouco tempo, o outro já faleceu um pouquinho mais, mas foram da mesma época, que foi Gualba Peçanha, que fazia Plim Plim, o Mágico do Papel, que ensinava origami, e teve Daniel Azulay, que estava no UOL, fazendo agora pelas redes sociais, né? E que foram figuras de muita importância e que ensinavam as crianças a desenvolver artesanato, cada um de uma forma, com desenhos, com o origami, né, do Gualba Peçanha, que era o Plim Plim, né, o Mágico do Papel. E a gente não tem mais isso na televisão, como a Suzy falou. Isso é tão importante, né? Agora, gente, a gente está finalizando essa parte do programa com vocês, né? Vocês que acompanharam o programa, ele foi todo ilustrado. Enquanto a gente conversava, parava, entrava imagens, entrava... E com certeza, esse é o que abre a nossa série de programas sobre os 70 anos da televisão brasileira aqui na Rede Brasil de Televisão. A gente vai ver daqui a pouquinho já aqui mais convidados no nosso programa, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. E, Haroldo, te rever, porque você também foi um ídolo para mim, e eu nunca tive um contato, né? Eu nunca tive um contato, e gostei muito que você estivesse aqui presente, e volte mais vezes. Com todo prazer. Muito obrigado pelas homenagens, né, a todos os atores, artistas, produtores, né, todos aqueles que participaram nos 70 anos, né, da televisão brasileira, e eu fico honrado de ter participado por um grande período da minha vida. Agradeço a todos vocês, a Suzy, a Dalva, a Lucimara, a você, Zé. Muito obrigado a oportunidade da gente comungar dessa grande família da televisão.
Dalva, vou querer você mais vezes aqui, viu? Então, para repetir as produções do passado, né? A gente tem um dos câmeras aqui é dessa época, o Marcelo, que está aqui. O Marcelo falou que lembra de você no programa. Pois é. Lá no Santa Catarina. As luzes. Era na época do Centro Cultural Santa Catarina, na Paulista, né? Acende as luzes, eu fico elétrica, sabe? Tá nas veias. Eu sempre nas aulas de teatro, Lucimara, eu não dou mais aula, mas às vezes faço workshops. E eu sempre digo, não estou aqui para ensinar ninguém a ser artista. Estou aqui para administrar conhecimentos para vocês. Porque, como a Suzy diz, está aqui no sangue, está no pulso, está na veia. Ninguém vai ser formado ou inventado para ser artista, né, Lucimara? A gente não vai transformar ninguém em ser artista. Você que dá aula também, né? Não tem jeito. Microfone. Já nasce, né? Sim, não tem jeito mesmo. Suzy Camacho, que bom te rever. Depois de tanto tempo, para de viajar um pouco. A pandemia, eu falei, não, agora com a pandemia eu quero ver se ela está viajando. Falei, Salomão, você liga para a Suzy, porque não é possível que se nessa pandemia ela falar que está na China, vai ser... Só para trazer a vacina para a gente, tá? É a única forma de eu viajar agora. Eu queria agradecer essa oportunidade de a gente estar juntos falando sobre a TV brasileira, sobre esse carinho que a gente tem por todos aqueles que fazem e fizeram parte, né, da nossa vida, e que as pessoas aproveitem essa época e façam, sabe, esse revival, que eles procurem essas produções, tem muita coisa na internet, mostrem para os filhos, sabe, é tanta coisa maravilhosa, porque o alicerce é sempre o mesmo. Lógico que a gente pode mudar as coisas, transformar, mas a base é a mesma. Tem que ter bons conhecimentos, tem que ter um bom conteúdo, tem que ter um bom diretor e bons atores. Aí a química está feita. Então, um beijo bem grande a vocês e vamos comemorar esses 70 anos, que venham mais 70, 70 e 70, que a gente possa cada vez mais falar sobre coisas que agreguem valor e que melhorem a sociedade brasileira. Beijo, bebê. Beijo a todos. Beijo grande. E quando alguém fala, né? Gente, olha só, isso é muito importante. Quando alguém fala, Lu, mas tem que ter dinheiro para fazer. E na época da Tupi, a criatividade é que comandava. Nossa, mas naquela época você utiliza isso em todos os seus trabalhos, né? É só criatividade, né? Não tinha um tostão para nada. E saía, hein? Tinha dinheiro. E saía lindo, hein? Saía lindo, né? Nossa. Gente, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu e Lucimara Rodrigues. É que eu falei que a gente está homenageando a Irta e Lolita Rodrigues aqui hoje. A Lolita, um grande beijo. Lu, então estamos juntos sempre, viu? Eu vou ter que ir embora? Beijo para Nós vamos agora. Nós vamos. Tava tão gostoso. Nós vamos, mas a gente continua o programa. Com mais convidados.